Bárbara, queria começar, entrando já falando um pouco do papel dos Estados Unidos neste conflito lá no leste europeu, como que a questão da OTAN acabou aí desencadeando essa guerra e muitos especialistas, muitas pessoas que passaram por aqui acabaram trazendo críticas em relação à própria postura americana, do governo de Biden, muitos especialistas acreditando que Biden pode se sair enfraquecido diante de tudo isso que está acontecendo, principalmente pelo fato da OTAN ter sinalizado ali, um possível interesse na Ucrânia, porém depois a gente já vê o próprio Zelensky aí fazendo duras críticas à OTAN, falando que o país dele não vai ficar conhecido como o país que dobrou seus joelhos diante da OTAN. Queria entender um pouquinho a sua visão, a guerra aí, de que forma que os Estados Unidos está, tem mostrado a sua influência internacional nesse conflito. Qual que é, a sua visão em relação a isso? Como que a guerra, mostra aí, na verdade, se os Estados Unidos sai forte ou não, se ele pode realmente ter aí uma imagem enfraquecida, principalmente de Joe Biden, em relação a intermediar esse conflito? Bom, eu acho que tem alguns pontos da sua pergunta que a gente pode abordar. O primeiro deles é em relação à OTAN. De fato, o presidente Putin já percebe há algum tempo essa expansão da OTAN para o leste asiático como uma expansão perigosa, como uma proximidade perigosa de uma aliança de segurança coletiva do Ocidente que cada vez mais se aproximaria das das fronteiras terrestres da Rússia. A gente precisa lembrar que a Ucrânia tem uma fronteira terrestre substantiva com a Rússia. E a inclusão desses países da OTAN não é meramente uma inclusão simbólica, mas é uma inclusão também que conta com o aporte de munições, o aporte de bases da OTAN. Então, seria uma inclusão não apenas política e simbólica, do ponto de vista de uma aproximação, uma possível aproximação da Ucrânia em relação ao bloco ocidental, mas também essa aproximação implicaria, possivelmente, num robustecimento militar da Ucrânia, já que ela faria parte dessa organização de segurança coletiva. Então, o presidente Putin, ao longo dos anos, veio vendo esses movimentos de expansão de forma bastante reticente. A gente tem um movimento em 97, 99, depois em 2002, 2004, enfim, cada vez mais essa organização vai se aproximando daquilo que tradicionalmente, historicamente, é considerado pela Rússia como a sua área de influência. Em relação ao posicionamento dos Estados Unidos, o que a gente viu nos últimos dias é que o presidente Biden, muito pelo contrário, ele tem se saído razoavelmente fortalecido nessa circunstância. Ele teve uma queda de popularidade depois que os Estados Unidos tiraram as suas tropas de uma forma totalmente atabalhoada do Afeganistão, mas com as recentes manifestações e com as recentes iniciativas de política externa dos Estados Unidos perante o conflito, o presidente Biden teve algum ganho de popularidade aí. No jargão norte-americano, normalmente a gente chama isso de rally around the flag, ou seja, dos cidadãos norte-americanos se unirem em torno da bandeira, se unirem em torno de um objetivo comum, um interesse comum, e me parece que isso, de certa forma, tem contribuído para a imagem do presidente. Agora, uma coisa que eu acho interessante da gente conversar sobre, para pensar a atuação dos Estados Unidos e essa relação entre a Ucrânia com os Estados Unidos e com os países do Ocidente, é que, salvo engano, amanhã, quarta-feira, o presidente Zelensky vai conversar com o Congresso norte-americano. Essa é mais uma iniciativa simbólica e um conjunto de ações que já vem sendo tomadas, O presidente Zelensky vem estabelecendo essa dinâmica de se reportar a vários parlamentos, então o parlamento britânico, polonês, recebeu um convite do Trudeau para falar ao parlamento canadense. Então, essa atitude é o reforço de uma estratégia que já vem sendo delineada. Mas falar com o Congresso norte-americano talvez tenha uma simbologia, talvez tenha um caráter um pouco mais forte. Por uma série de fatores. Primeiro, porque é falar com o maior país da OTAN e o maior portador do mundo de capacidades bélicas. Existe a percepção, por exemplo, de que se os Estados Unidos resolvem aumentar o engajamento no conflito, inclusive do ponto de vista de uma possível participação militar, por mais que isso a todo momento venha sendo negado pelo presidente Biden, e eu não acho que essa seja, enfim,
que isso seja algo que vá se concretizar, a não ser que haja um transbordamento do conflito, mas ainda assim existe essa percepção de que se os Estados Unidos elevam o tom, os demais países da OTAN seguiriam, né? Os demais países da OTAN compartilhariam da mesma iniciativa de política externa. E o outro fator está vinculado um pouco às dinâmicas domésticas dos Estados Unidos. Constitucionalmente, pelo artigo 1º da seção 8 da Constituição norte-americana, o Congresso norte-americano é a instituição, é a estrutura burocrática doméstica que tem poderes para declarar guerra. Claro que existe todo um debate nos Estados Unidos sobre essa questão, e houve circunstâncias passadas em que os Estados Unidos se engajaram militarmente no exterior sem aprovação do Congresso, mas ainda assim isso é um ponto bastante relevante e é um ponto que talvez nos demonstre o quanto essa iniciativa, o quanto essa movimentação é emblemática em toda essa concertação política que vem sendo delineada pelo presidente Zelensky em relação à comunidade internacional. Então, acho que esse é um ponto interessante de destacar.